Oi, eu sou a Rafaela, professora de História aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos escuros, estou usando uma blusa azul e você, por acaso, deve ter reparado que eu não estou nos estúdios da Multirio hoje. Eu estou aqui no Templo do Futebol, o Maracanã, mas que nem sempre foi um templo do futebol, né? Bem, o nome Maracanã é em homenagem ao rio Maracanã que passa aqui do lado. E esse rio tem um nome referente a uma ave, o Maracanaçu. E vale muito destacar também que aqui do lado tem a aldeia Maracanã. Bem, nossa aula de hoje é sobre as tutelas dos povos originários. Mas você sabe o que significa essa palavra, tutela? Bem, ali, naquele momento de pós-independência, os povos originários eles não eram vistos como uns cidadãos plenos de seus direitos. Eles deveriam ser tutelados, geralmente, pela elite branca. Eu vou explicar rapidinho o que é isso. Pensa num adolescente. Esse adolescente, ele é um cidadão com seus direitos. Mas é uma outra coisinha ele não pode fazer, né? Como, por exemplo, um adolescente pode assinar um documento? Pode abrir uma conta no banco? Não. Ele tem que ter um responsável, ou seja, um tutor que faça isso. E é justamente essa foi a situação dos povos originários aqui no Brasil até a Constituição de 1988. Então, as nações que começaram a surgir nesses momentos de pós-independência em toda a América vão se estabelecer em cima desse conceito, desse momento sobre a tutela. Mas eu não vou dar aula de hoje sozinha. Estou aqui com a professora de Adney, que também é professora aqui da rede, e minha colega de História. Oi, professora de Adney, tudo bem? Tudo bem. Você poderia se apresentar para o pessoal aí de casa? Claro. Bom, eu sou professora de Adney Helena, sou uma mulher indígena pataxó, né? A minha origem indígena, como eu acabei de dizer, é no povo pataxó, que se localiza no sul da Bahia. É importante dizer que há também aldeias pataxós do norte de Minas Gerais, mas a minha origem paterna está no sul da Bahia, na região de Ilhéus. E é importante também dizer que o meu pai, essa história nasce com o meu pai, vem do meu pai, que foi criado numa fazenda de cacau, né? Se muda para São Paulo a trabalho, para Minas Gerais, enfim, para o Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, nasci no interior de São Paulo e essa é uma história que é a história de muitos indígenas nesse país, né? Nos mudamos muitas vezes, mas não mudamos quem somos. Quando a gente vai estudar a história do Brasil, né, ali no livro didático, a gente vê uma participação indígena, principalmente nesse primeiro momento, que seria a colonização. Quando chega ali no Império, a gente vê que esse indígena desaparece e só vai aparecer quando a gente fala da Constituição lá de 1988. Então, o que você acha sobre esse apagamento do indígena da história do Brasil? Então, professora Rafaela, a colonização do Brasil promoveu um silenciamento e um apagamento dos povos indígenas do Brasil, né? Suas línguas, seus costumes, suas culturas foram silenciadas ao longo da história do Brasil. Mas é importante destacar dois acontecimentos ao longo do século XIX, do século XX, que fazem a gente entender um pouco melhor, né? O primeiro é a criação dos aldeamentos em 1845 por Dom Pedro II, ou seja, nesse momento, os povos indígenas são compulsoriamente ou obrigatoriamente aldeados, né? Ou seja, eles são obrigados a abandonar seus territórios de origem e serem, né, aldeados, principalmente confundidos, a intenção era confundi-los com a população rural. O objetivo principal era que essas identidades culturais fossem apagadas, né? Então, a segunda questão que eu queria destacar é que no final do século XIX, no início do século XX, as teorias raciais europeias, né, são apropriadas pela intelectualidade brasileira e essas teorias consideravam que negros e indígenas faziam parte de raças inferiores. Então, a gente tem aí dois pontos fundamentais, né? Primeiro, a questão da terra. Porque uma vez que esses indígenas foram aldeados, o interesse estava nas terras que foram liberadas para os imigrantes europeus recém-chegados ao Brasil, né? Em segundo, a discriminação, o silenciamento, né, que promoveu um etnocídio.
Ao longo do século XX, esse silenciamento permaneceu e ele só foi rompido com o movimento indígena na década de 70, que vem denunciar o etnocídio do Estado brasileiro. É nesse momento que os protagonistas da Constituinte, né, os protagonistas indígenas da Constituinte, são conhecidos pela sociedade brasileira, como, por exemplo, Ailton Krenak, Álvaro Tucano. É nesse momento que a sociedade brasileira passa a conhecer o movimento indígena, as culturas indígenas ainda existentes no Brasil e as suas reivindicações pelo território, pela língua, pelos seus modos de viver. Esses direitos foram conquistados e garantidos na Constituição de 1988. Então, mais uma perguntinha sobre essa temática indígena. Quando a gente fala justamente do indígena, tem um senso comum que diz que eles são do passado, são seres primitivos. E a gente vê que hoje em dia não está bem assim, principalmente quando falamos sobre preservação da natureza. O conhecimento indígena é fundamental justamente para adiarmos o fim do mundo. Professora Diadne, o que você acha desse senso comum que falam sobre os indígenas? Professora Rafaela, muito interessante essa pergunta e essa citação do Ailton Krenak. É importante entender que quando a gente fala em adiar o fim do mundo, a gente está falando da possibilidade de contar mais uma história. E como a gente está tratando de uma diversidade sociocultural imensa no Brasil, de povos originários, de povos indígenas, de narrativas, de crenças, de línguas, é importante destacar que ao longo de todo o processo da colonização, um dos principais projetos foi exatamente apagar, silenciar essas diferenças. A ideia do índio genérico é justamente fazer todo mundo parecer igual. Então, apagar as diferenças, inferiorizar essas culturas. É importante lembrar que no século XVIII os povos originários foram considerados inferiores, selvagens, primitivos. E também no século XIX o movimento literário do romantismo criou uma imagem muito estereotipada, exótica dos povos originários. Essas imagens elas permaneceram no imaginário da sociedade brasileira e ao longo do século XX elas também permaneceram muito forte, fazendo que os povos indígenas fossem considerados seres inferiores, uma vez que no início do século XX eles estavam tutelados pelo Estado. Então é importante compreender, é importante que os estudantes saibam que os povos indígenas são povos contemporâneos. São povos que não estão num passado longínquo e exótico. Somos contemporâneos, estamos nas cidades, estamos nas universidades, estamos nas escolas, somos professores, somos alunos, enfim, estamos na cultura, produzimos arte, ciência, literatura, poesia. Então, professora Diadne, tem uma curiosidade minha que eu queria muito perguntar para você. Qual é a relação dos povos indígenas com a terra? Professora Rafaela, a terra ela é fundamental para a sobrevivência das culturas indígenas. E é importante destacar que os povos indígenas eles ajudam a ampliar a biodiversidade da fauna e da flora do Brasil. Uma vez que os povos originários entendem que esses denominados recursos naturais, na verdade, eles são seres que fazem parte das suas tradições, das suas narrativas, das suas cosmologias. Portanto, um rio não é apenas um rio, o rio pode ser o avô. Uma montanha, ela pode ter uma relação de parentesco e ela está incluída nas narrativas, na formação cósmica e da humanidade, de acordo com cada povo. Então é importante perceber como a terra, a principal reivindicação do movimento indígena, ela é fundamental para a sobrevivência das culturas indígenas. É por isso que o movimento indígena hoje, ele se concentra na luta pela demarcação das terras e pela garantia, pela efetivação dos direitos ligados à terra. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre as línguas indígenas. Aqui no Brasil, nós temos duas línguas oficiais. O português, que é a língua do colonizador, e Libras. E as mais de 274 línguas indígenas, elas são consideradas línguas minoritárias. Bem,
Mas nos nossos vizinhos não é bem assim que acontece. Por exemplo, a Bolívia, além do espanhol, o quechua e o aimara também são línguas oficiais. Professora Diadne, você poderia comentar um pouco sobre essa questão das línguas indígenas aqui no Brasil? Então, professora Rafaela, existem mais de 305 povos e, como a gente acabou de dizer, mais de 274 línguas no Brasil, né? É preciso considerar que ao longo de todo o processo de colonização, muitas das línguas originárias foram extintas. E apesar de não ser um elemento fundamental para a identificação de um povo indígena, as línguas são extremamente importantes para a produção, para a reprodução dos conhecimentos tradicionais de cada povo indígena. E eu desafio, né, aos estudantes a pesquisarem sobre as diversas línguas, sobre a influência dessas línguas no nosso português, né, sobre as palavras conhecidas ou não e sobre essa diversidade. Existem muitas pessoas hoje no Brasil para quem o português é a segunda língua. Vocês sabiam disso? Hoje a gente tem uma entrada enorme de estudantes indígenas nas universidades e muitos desses estudantes precisam aprender o português para poder acessar o ensino superior. É importante que a gente conheça realmente a história do Brasil, e a história do Brasil é plural, é múltipla, né? Os povos indígenas são diversos, são diferentes, falam línguas diferentes, se comunicam, se expressam suas crenças, seus costumes, seus modos de viver a partir dessas línguas, né? Alguns povos, é claro, tiveram suas línguas extintas e se expressam pelo português, mas não deixam de ser indígenas, não deixam de conservar, de preservar suas crenças e sua ancestralidade. Contudo, é importante que os brasileiros conheçam essa realidade. Falamos o português sim, mas existem muitos brasileiros que falam muitas outras línguas. Então, a nossa aula já está acabando e eu quero agradecer imensamente a presença aqui da professora Diadne. Queria perguntar também, professora Diadne, alguma consideração final? Bom, primeiro eu também quero agradecer. Em Pachorrã a gente diz assim, Aueri. E em outro lugar eu queria contar aqui para vocês uma curiosidade que talvez vocês não conheçam. O movimento indígena ele une diversos povos de diversos territórios, de diversas regiões desse país, né? Nos unimos para reivindicar nossos direitos e a luta pela terra. E uma curiosidade é que, mesmo fazendo parte de povos distintos, né, o Ticuna, o Yanomami, o Pancararu, nós nos consideramos e nos chamamos de parentes. Então essa é uma curiosidade. Quando você vê um indígena chamando o outro de parente, não necessariamente significa que ele é primo ou que ele faz parte da família, mas ele faz parte do movimento indígena. Então, gente, a aula está acabando, mas não sem antes um desafio, né? Então, vários bairros aqui da cidade do Rio de Janeiro têm nomes indígenas. Estamos em um, por exemplo. Então, eu desafio você aí de casa a pesquisar outros bairros que têm nomes indígenas. Bem, eu sou a Rafaela, vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.